Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Chegou a sexta-feira e estamos juntos em mais uma edição do Assunto do Dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E é sempre muito bom contar com seu carinho e também com sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre problemas na visão que podem afetar o rendimento escolar das crianças. E ainda vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o assunto. E daqui a pouquinho vamos lançar a nossa enquete do dia, para você ligar para a gente e responder aqui a nossa pergunta de hoje. E você também pode aproveitar a oportunidade e ligar para a gente e deixar a sua dúvida sobre o tema. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. E a visão é o sentido mais importante para o desenvolvimento físico e cognitivo da criança. Gestos e condutas são aprendidos quando essa criança observa as pessoas ao seu redor. Pensando nisso, pais, pediatras, professores e psicólogos devem ficar atentos ao comportamento dos pequenos, pois um prejuízo no desenvolvimento visual pode ter consequências negativas para o resto da vida. Os 3 primeiros meses de vida, eles são considerados um período crítico para esse processo. Entre os 2 anos e 3 de idade, a criança ela já atinge a visão do adulto. Dos 7 aos 9 anos, o desenvolvimento visual já está completo. E a gente vai tirar todas as suas dúvidas sobre esse tema, Problemas na visão das crianças que podem afetar o rendimento escolar. E para tirar as nossas dúvidas sobre o assunto, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a doutora Alessandra Lira. Doutora Alessandra é oftalmologista, especialista em oftalmologia pediátrica, estrabismo e baixa visão. Também vai nos ajudar a entender mais sobre o assunto a Cristiana Valac. Cristiana, ela é neuropsicóloga e especialista em terapia cognitiva comportamental. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas agora vamos acompanhar uma reportagem que mostra uma mudança muito interessante na vida da Ana Laura. Ela tem apenas 6 anos. Essa mudança ela teve após corrigir o problema na visão com os óculos. Confira! – 20% das crianças em idade escolar apresentam algum problema de visão, segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Isso interfere diretamente na aprendizagem. Crianças que têm dificuldade para enxergar o quadro ou precisam se aproximar do livro para conseguir ler, devem ser observadas. E aí, a escola tem que trabalhar de forma específica. Geralmente, quando é identificado, que a gente vê que o aluno tem uma dificuldade de ver de longe ou de perto, a gente tenta primeiro informar os pais para que seja feita alguma intervenção médica e também a gente tenta colocar mais na frente, para que ele fique mais atento à aula, para que ele consiga se concentrar melhor, porque geralmente uma criança que tem uma dificuldade na visão ou qualquer outra dificuldade, a gente tenta fazer uma outra estratégia. Uma estratégia que facilita a aprendizagem do aluno. Ana Laura tem 6 anos e é a única aluna que usa óculos nesta classe do 1º ano. É ela quem explica a diferença desde que foi realizado o diagnóstico. Era tudo... eu via tudo embaraçado. E agora? Eu vejo tudo normal. Agora está tudo ok. Tudo. No caso da Ana Laura, a dificuldade na visão foi identificada bem cedo. Ela tem astigmatismo e miopia e usa óculos desde os 2 anos. Por isso não teve o rendimento escolar prejudicado. Tem boas notas e não é uma aluna dispersa. O exemplo dela mostra a importância da participação da escola e dos pais para identificar problemas de visão na infância. É muito importante que os pais, tanto os pais quanto a escola, fique atento a isso. E existem sinais que devem deixar os pais e professores atentos. Geralmente eles ficam apertando o olho, para ler, para fazer leitura, também quando a gente pede para fazer uma leitura de algum livro ou de alguma atividade, eles têm dificuldade da palavra. Muitas vezes eles sabem ler, mas na hora da leitura eles não conseguem ler uma palavra simples. Então a gente vê que ele realmente não consegue enxergar a letra.
enxergar o que ele está lendo. Então, é assim que eu identifico, né? Quando ele, de longe, se eu coloco um aluno para sentar longe e ele fica puxando o olhinho, fechando, então eu percebo que ele está tendo uma dificuldade de enxergar. A professora, que também usa óculos, fala com propriedade. Ela demorou para receber o diagnóstico e teve dificuldades na escola. Desde a infância que eu tenho dificuldade na visão. E assim, não é bom, não é bom, não aconselho aos pais a procurarem rápido, porque eu demorei a usar óculos, então por isso que eu uso até hoje. Né? Tenho uma dificuldade de enxergar de longe, então não tem como não usar o óculos, senão a gente fica perdido. Não consegue fazer atividades normais, cotidianas, né? Porque a gente não consegue enxergar o mundo como ele é. Fica muito embaçado, então realmente tem que usar. Pois bem, que belo exemplo, né? A Ana Laura, ela começou a desenvolver problemas, né, oculares e descobriu ali nos 2 anos de idade, não teve o rendimento escolar comprometido, mas tem um exemplo da sensibilidade da escola, dessa professora que acabamos de mostrar. Ela desconfiou, chamou esses pais, avisou do problema e a criança está com o desenvolvimento bem tranquilo, não teve o rendimento escolar comprometido. Mas as crianças que não têm, né, essa ajuda, como é que elas se comportam? Será que elas têm, além do rendimento escolar, o comportamento dela pode mudar em alguns casos? Daqui a pouquinho a gente vai te responder isso e muito mais. Mas agora chegou o momento da gente abrir o espaço do programa para você participar, para você interagir. Que tal interagir com a gente mandando aqui a resposta da nossa enquete? Vou fazer a pergunta a partir de agora. Então vamos juntos lançar a enquete do dia. Hoje temos a seguinte pergunta a fazer a você que está em casa nos acompanhando. A enquete do dia de hoje é a seguinte: você já levou seu filho no oftalmologista esse ano? Já fez essa visita de rotina? Sim ou não? 3424-1547 é a nossa linha interativa. Já está disponível para você ligar para a gente, participar. Você liga, responde aqui se você já levou seu filho no oftalmologista este ano. Sim ou não, a resposta também é muito objetiva. 3424-1547 e 3424-1977 são 2 linhas para você interagir aqui com a gente. Você também pode mandar a sua pergunta através da nossa fanpage. Você tem acesso à internet? Entra lá no facebook.com/assunto do dia, é o nosso espaço disponível na internet. Se você tem o WhatsApp em mãos, acredita que vai ser mais fácil, né, se comunicar? Manda pra gente também quantas dúvidas você tiver no 99209-4819, 99209-4819. Você participa, interage. Daqui a pouquinho as convidadas terão o maior prazer em responder a sua dúvida sobre o tema. E olha só, não existe um consenso de quando a criança ela deve ser avaliada preventivamente quanto à saúde ocular. Mas como não é fácil confirmar em casa se a criança está enxergando bem, sugere-se que a avaliação com o oftalmologista ela deve ocorrer a cada 1 ou 2 anos. Isso ajuda a detectar precocemente erros refrativos, o estrabismo também e doenças oculares capazes de prejudicar o desenvolvimento visual da criança. O exame no consultório ele é muito objetivo e as crianças elas não precisam necessariamente falar para serem avaliadas. Para cada idade existe ali tabelas apropriadas e com mais propriedade nossa convidada oftalmologista, daqui a pouquinho ela vai nos explicar tudo isso e muito mais. Queria dar boas-vindas agora, né, às convidadas de hoje, dizer que é um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Doutora Alessandra Lira, oftalmologista, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada, eu quero agradecer o convite, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir temas tão importantes. Também queria dar boas-vindas a Cristiana Valac, ela que é neuropsicóloga, seja muito bem-vinda também ao nosso espaço. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Doutora, a gente falou no começo, né, doutora Alessandra, que não existe um consenso de quando levar essa criança para tratar preventivamente, né, a saúde ocular. O ideal, a cada 1 ano, a cada 2 anos. Esse intervalo não está muito longo, não, doutora? Como é que a gente explica para quem está em casa? Sim, você falou que não há um consenso, mas já existe um consenso entre a comunidade médica, principalmente oftalmologistas, em parcerias com pediatras e neurologistas,
e já foi estudada essa importância, assim, de procurar o primeiro exame, o teste do olhinho, ao nascimento. Então, hoje os pediatras já estão ajudando a gente, fazendo, de qualquer forma, na sala de parto, já o teste do reflexo vermelho, que é um aparelho com um retinoscópio, onde se ilumina a pupila e a pupila dá um reflexo vermelho. Aquilo é importantíssimo, já dá uma tranquilidade que os meios ópticos estão transparentes, todos os meios que levam a imagem até a retina vermelha. Se aquele reflexo for branco, que a gente chama de leucocoria, o nome técnico é leucocoria, aí já chama a atenção que a criança pode ter nascido com opacificação na córnea, no cristalino, ou alguma malformação na retina. Mas independente do reflexo vermelho, a criança deve ser submetida a um exame com dilatação da pupila, para a gente olhar com a lente e ver se todas as estruturas nasceram preparadas para estimular, para serem estimuladas para o mundo. Então, o primeiro exame deve ser feito ao nascimento, até os 2 anos de idade, deve ser feito de 6 em 6 meses. Porque a criança vai modificando muito. Então, o exame ao recém-nascido é diferente da estimulação da visão já aos 6 meses e até os 2 anos semestralmente. Depois dos 2 anos passa a ser anual. Porque aí a criança já entra na escola, o estímulo já fica mais longe e aí o olhinho vai crescendo de forma dinâmica e os exames até mudam nessa faixa. A gente viu, né, alguns sinais importantes foram descritos ali na reportagem. A gente viu também a sensibilidade da professora em observar os alunos. E ela disse que quando vê o aluno fechando muito ali o olho, forçando para enxergar, já é um indício que tem algo errado. O comportamento também dessa criança pode falar muita coisa? Ela tende a ficar mais isolada? Isso seria um sinal também importante? A criança nessa idade, ela não, especialmente em relação à visão, ela não consegue verbalizar o que ela está sentindo ou vendo, né? Então, a tendência dela, por exemplo, ela está olhando o quadro e não enxerga, ela vai ela vai olhar para o lado, ela vai fazer alguma outra coisa que não quer dizer que esteja conseguindo prestar atenção. Então, é muito importante para os pais e professores notarem isso, né? Cabe mais a eles verem no momento que a criança está mais fechando o olhinho, ou olha longe, dor de cabeça, reclamar muito de dor de cabeça, né? E assim, a criança também tende a ficar mais agitada, ou então isolada. Esses comportamentos têm que ser vistos e colocados levá-los para um psicólogo ou para um oftalmo para descartar qualquer coisa e ver qual é o problema. A gente descreveu também, doutora Alessandra, né, nos 3 primeiros meses, nos primeiros meses de vida é um período mais crítico, né? Por que é mais crítico? Porque pode ser irreversível, um problema ocular ainda nessa fase da vida? Sim. Assim que a criança nasce, a visão é totalmente desfocada, é borrada, a visão, as pessoas perguntam muito como é que enxerga. É como se fosse um ambiente escuro, uma fotografia no escuro, totalmente desfocada. E a musculatura ocular, extraocular, não está bem desenvolvida para a criança focar um objeto. Então, você observa que existe, às vezes, estrabismos variáveis, o olhinho desloca para o centro, desloca para o lado, desloca para cima. Então, o estímulo visual ainda não é adequado. Do 1º ao 3º mês de vida. Entre o 4º e 6º mês, coincide também com a postura, com segurar o pescoço, e aí começa a clarear as imagens e a criança já consegue focar e direcionar o olhar para onde ela quer olhar. Então, há um desenvolvimento importante do 1º ao 6º mês. Do 6º mês ao 1º ano de vida, dá meio que uma estacionada. Do 1º para o 2º, sim, a criança já começa a querer engatinhar, a querer pegar as coisas de mais distância, o colorido fica mais colorido, o preto fica mais preto. Então, do 1º para o 2º ano de vida, é muito importante esse desenvolvimento, por isso que a gente acompanha semestralmente. Do 2º até o 4º, a idade escolar, começa a entrar na escola, começa a distanciar, mas a visão só fica totalmente igual ao do adulto, com a mesma nitidez e com a mesma distância para longe aos 7. Então, a gente tem até os 7 para desenvolver. Quanto mais cedo, mais o estímulo vai ser feito de forma adequada. Quando a gente deixa para diagnosticar e tratar tarde, a criança daquela idade não vai ter o mesmo estímulo que outra que não nasceu com nenhum problema. Já vai conhecer o mundo com outras formas, com outras cores. Então, fica mais tarde, realmente, a gente fazer esse olhinho, ter o mesmo estímulo e enxergar igual, normal. A gente também explicou, né, que os gestos e as condutas são aprendidos quando a criança passa a observar o contexto, né, onde ela está inserida, o que é que o professor faz, o que é que os pais fazem também. E isso é muito importante, que seja estimulado, que essa criança tenha a atenção devida em relação a se ela tem algum problema ou não. Porque ela pode ter dificuldade em interagir com outras crianças, o que mais a gente poderia descrever? Quando ela não produz, né, ela não consegue tirar uma nota boa, por conta que não foi diagnosticado ainda qualquer problema de visão, ela tende a autoestima dela a ficar mais baixa, ela tende a não confiar tanto nela. E aí algumas crianças podem se isolar, ficarem mais para baixo, e outras tendem a ficar mais agressivas, porque elas tentam e não conseguem, porque justamente é um problema de visão, né? E essa baixa autoestima pode trazer o que de consequência para essa criança?
Aí pode comprometer, né, até a questão da formação de personalidade dela, né? Ela acreditar nela, no potencial dela lá na frente, né? Investir, porque ela vai tentar, ela tenta, mas não consegue. Isso pode influenciar para ela desistir mais fácil das coisas, né? Ela não ter vontade, né? Se estimular facilmente. E do exame, né, oftalmológico com essa criança, ela precisa descrever tudo o que está sentindo, ela consegue ou não precisa? Vocês, especialistas, né, no assunto, têm uma sensibilidade ainda mais aflorada, doutora Alessandra, para tratar essa criança e chegar a um diagnóstico, por exemplo? Existem alguns sinais característicos que a criança demonstra mais ou menos que não está enxergando, como passar a mão nos olhos, o piscar frequente, o lacrimejamento, apertar a fenda palpebral ou se aproximar das coisas. Porém, às vezes a criança não demonstra isso, porque para a exigência dela pode estar normal, às vezes para brincar, para encaixar, para interagir com os pais, para se alimentar. Pode ser que aquela visão borrada, para a exigência dela, esteja normal, dentro do normal. Então, a gente não pode esperar a criança demonstrar alguma coisa. A sensibilidade dos professores e das pessoas que convivem ajuda muito, é fundamental. Mas, às vezes, a gente não pode esperar isso, algum sinal da criança. Então, independente da criança demonstrar alguma coisa, às vezes a gente acha que está vendo uma formiguinha, que está brincando bem, que participa dos seus brinquedos, os pais devem levar independente disso, porque existem exames objetivos, que só a partir daqueles exames existem lentes específicas, não precisa a criança encostar o queixinho adequadamente, encostar aquele aparelho no rosto. Existem objetos totalmente portáteis e adequados para cada tamanho que a gente consegue observar. Com a luz adequada, com a lente adequada, e ali eu consigo observar no fundo do olho os problemas que a criança pode demonstrar. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no programa estamos falando sobre problemas oculares na infância que interferem no rendimento escolar. E a partir de agora vamos juntos conferir o que é notícia na internet sobre o assunto. E quem traz essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje do Diário de Pernambuco. Hábitos de vida mais saudáveis podem reverter aumento de miopia entre crianças. A miopia afeta cerca de 36% da população brasileira e a expectativa não é nada animadora. De acordo com a Academia Americana de Oftalmologia, até 2050, metade dos brasileiros terão miopia. E esse aumento de casos em todo o mundo tem relação com hábitos de vida na infância. Comportamentos como ficar longas horas em tablets ou celulares e pouca exposição em ambientes com iluminação solar, além de comprometer a visão, atrapalham o desenvolvimento cognitivo. De acordo com a oftalmologista pediátrica Poliana Marinho, a utilização dos eletrônicos leva ao uso maior da visão de perto. Quanto mais tempo de uso da visão de perto, mais difícil será enxergar objetos que estão mais distantes. E agora a gente volta ao estúdio para conversar um pouco mais sobre esse assunto. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. Importantíssimas essas informações, porque hoje em dia a tecnologia é uma realidade, sim, até dentro das salas de aula, né? Muitos professores utilizam desse recurso. Aí em casa os pais acreditam que a criança usa a tecnologia da mesma forma que ela usa na escola, mas nem sempre é assim, né? Às vezes eles ficam mais jogando, assistindo alguns filmes e séries, e isso a longo prazo pode mudar o comportamento dessa criança, né? E também pode trazer alguma consequência para a visão dessa criança. Em relação ao comportamento, Cristiana, o que a gente poderia dizer para o papai e a mamãe que está em casa? O que é que ele vai perceber quando essa criança ela fica com exagero, né, na tecnologia? Independente ou não da visão, a criança precisa de rotina. Ela precisa de uma rotina estruturada, saber o que vai acontecer todo dia. A gente também não pode negar que a internet, que a tecnologia chegou. Então, o que a gente tem que fazer é limitar o horário do uso da tecnologia, né? É importante que também a criança tenha tempo para brincar, sem ser com o tablet, com o celular, ela explorar, né, manusear outros tipos de sensações. E ela precisa também de horário, no máximo, 1 hora por dia de eletrônicos. E tem que estudar também, né? É importante, né? É muito importante estudar. E em relação à visão, né?
quando a criança ela fica muito exposta a essas tecnologias, ela meio que acelera um processo de envelhecimento desses olhos, por exemplo, doutora? É mais ou menos assim, doutora Alessandra? É assim. Estudos iniciados na Ásia, há uns anos atrás, se descobriu, uns professores em Singapura começaram a desenvolver estudos mostrando, além do fator genético, a população asiática, quase a totalidade, 80% a 90% das pessoas em idade escolar ou adolescente desenvolviam miopia. Além dos fatores genéticos, alguma coisa estava influenciando isso. Então começaram esses estudos na Ásia e viu que o acesso a eletrônicos, que lá é muito grande, o acesso a videogames, a tablets, celulares, começam a desenvolver isso aqui até mais cedo do que a gente, e também muita atividade indoor, quer dizer isso, dentro de casa, fora da exposição solar. Então começaram esses estudos e confirmou realmente que atividades fora da exposição solar e muito tempo associada a eletrônicos com foco fixo, principalmente tablets, celulares, TV muito próxima, tanto altera a posição de foco da imagem na retina, podendo causar miopia, como interfere um pouco no desenvolvimento do globo ocular, porque sabe que o crescimento físico da criança tem a ver com o desenvolvimento também do globo ocular, favorecendo mais ainda a miopia. Então aqui no Brasil alguns estudos já têm sido feitos comparados com a população da Ásia e já se sabe que tantas áreas mais quentes, com mais atividades escolares fora, quanto estímulo de esportes em atividades ao ar livre, frequentar praias, campos, parques públicos, meio que freia, interfere no desenvolvimento do globo ocular. E não crescem tão desordenadamente como as populações que ficam mais em atividade dentro de casa. Então a gente está realmente estudando esse tempo, coordenando esse tempo de exposição a eletrônicos. Começou há uns anos atrás, as pediatras liberavam 4 horas, a gente reduziu para 2, agora a gente já sugere pelo menos 1 a 2 de atividade fixa para perto e outra hora para televisão, no mínimo 2 metros de distância. Então 2 horas de eletrônico por dia é o máximo. 2 horas distribuídas durante as 24 horas, não é? Isso. Não são 2 horas seguidas, não, né, doutora? Se puder dar uma pausa, a cada 30 minutos dá uma pausa de 8 a 10 minutos. Então 30 minutos olhando fixo, levanta, vai lanchar, vai brincar com alguma outra coisinha, tira o foco de perto, porque esse foco de atividade de perto é que modifica a estrutura de foco na retina, causando miopia. No início pode causar ali, né, meio que um trauma para essa criança, se a retirada for brusca. Essa criança pode ficar agressiva, pode ficar chorando naquele momento. Como é que os pais devem se comportar num momento como esse? Como é que ele deve tratar essa criança para tentar convencê-la a seguir, né, essa orientação da doutora? É difícil, porque quando a criança começa com o jogo, para ela parar, o cérebro trabalha muito com resposta rápida. E o jogo proporciona isso para a criança, estímulo-resposta. Então eu estou ali, quanto mais, eu não vejo o tempo passar, porque eu estou inteirada naquilo. A partir do momento que ele rompe, é mais difícil para a criança lidar com essa frustração. Então, como eu disse, tem que ter uma rotina e tem que ter limite, né? Você tem que combinar antes como vai fazer. Né, ela já saber que vai ter que parar naquele momento. E por falar em tecnologia, muita gente gosta para tirar as dúvidas também sobre o assunto, rendimento escolar versus problemas na visão. Na internet tem muitas verdades que podem ajudar a você aprender muito mais sobre o tema, mas também tem alguns mitos que podem atrapalhar ainda mais a sua compreensão sobre o assunto. Agora a gente vai mostrar aqui algumas afirmações que são comuns na internet, vocês explicam para a gente se é mito ou se é uma verdade. A primeira tela diz o seguinte: o cuidado com a visão deve começar ainda na infância? Mito ou verdade? Que é uma afirmação. Deve começar na infância ainda esse cuidado com a visão, doutora Alessandra? Sim, a gente já teve a oportunidade de conversar agora há pouco sobre isso. Independente da queixa da criança, a gente deve procurar o oftalmologista assim ao nascimento, fazer o teste do olhinho, assim como do pezinho, da orelhinha, os outros testes importantes para ver se o órgão nasceu com condições para funcionar bem, para captar as imagens de forma adequada. E a partir disso vamos fazendo de forma sistemática a partir de cada idade, independente da queixa da criança, às vezes antes de entrar na idade escolar. Próxima tela, vamos conferir juntos se é verdade ou se é mito. Se a visão de um olho da criança é muito melhor que o outro, né? O cérebro da criança, ele esquece que aquele olho enxerga somente... Deixa eu voltar aqui. Se a visão de um olho da criança é muito melhor do que o outro, o cérebro da criança esquece aquele olho e enxerga somente pelo olho que é bom? É verdade ou é um mito? Será que Sim. o cérebro tem essa capacidade de só enxergar para aquele melhor? Sim, eu não diria bem esse termo esquece. É como se aquele olho não tem o mesmo estímulo visual do que o outro que nasceu normal. Se o problema for binocular, diria assim que é mais fácil, é menos ruim da gente tratar, porque os dois olhos não têm experiência do mundo normal e é mais fácil a gente tratar o problema, tem que descobrir qual o problema que está fazendo esse olho não desenvolver bem,
problemas de erros refrativos, problemas de algum órgão, alguma estrutura do olho que nasceu fora do lugar, o tratamento é clínico, é cirúrgico. Resolvendo isso, fica mais fácil a gente estimular. Agora, se o problema é diferente, é monocular, o olhinho que não tem o mesmo estímulo do outro olhinho normal, fica mais difícil. É como se o cérebro concentrasse toda a energia naquele olho melhor. E desenvolve até mais rápido, aquele olho às vezes enxerga melhor do que as crianças da mesma faixa etária. Então a gente tem que correr atrás daquele olhinho que nasceu com dificuldade, para alcançar o outro. Próxima tela, vamos conferir se é verdade ou se é um mito. Os pais têm papel importante na hora de descobrir os problemas na visão das crianças? É verdade ou é um mito? Fundamental, isso é verdade, né? Porque é como eu te disse, as crianças elas não verbalizam, né? O que está acontecendo, ela tem essa dificuldade. Então, ficar sempre atento, tanto os pais quanto os professores, né? E os familiares, como a criança foca, se ela fica fechando o olhinho, se ela fala muito de dor de cabeça, né? É fundamental. E não pensar, né? Que às vezes alguns pais gostam de dizer: essa criança está muito preguiçosa, né? Não está rendendo, não está fazendo o que deveria fazer. Passa ali a lição de casa, a criança lê, aí não consegue meio que interpretar direito, porque tem uma certa dificuldade. Não achar que é preguiça. É tentar ajudar essa criança e, se persistir por muito tempo, procurar uma ajuda com um especialista. Muitas vezes elas ficam desestimuladas, né? Elas ali para ela não gera nenhum retorno, né, naquilo que ela está fazendo. Ela não está entendendo, então aquilo ela não consegue enxergar e aquilo não dá nenhum prazer de volta para ela, né? E aí ela se desestimula. Próxima tela, mito ou verdade? Falta de óculos para as crianças pode cegar? Mito ou verdade? Olha só, a gente já sabe que em torno de 20 a 25% das crianças têm problemas de erros refrativos que necessitam de óculos, como miopia, astigmatismo e hipermetropia. Então isso é um problema de saúde pública. A gente tem que correr atrás de tratar esses 25%, é muita gente. Se a gente imaginar que de cada 4, uma criança precisa de óculos, aí essas crianças vão trazer sinais na escola. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em escola, em parcerias com escolas municipais e escolas estaduais, e a gente fez um trabalho, anos depois, mostrando que aquela criança que demonstrava baixo rendimento, quando foi prescrito o óculos, aumentou sensivelmente o interesse, a sentar na frente, entender melhor um texto. Então, coisa às vezes tido como transtorno de déficit de atenção, às vezes aquela criança especial, às vezes hoje a gente está estudando muito transtorno do espectro autista, e muitas vezes isso foi cortado, esse diagnóstico, simplesmente pela prescrição do óculos. Então, não pode cegar. Cegar seria ausência de luz. Cegueira para a gente é ausência de luz. Mas, pelo menos, a visão embaçada, a visão borrada, que se não for tratada a tempo, permanece para o resto da vida. Ok, vamos à próxima tela. Temos outro ponto para a gente descobrir se é verdade ou se é um mito. A dificuldade para enxergar a lousa ou os livros pode ser uma das causas para o baixo rendimento escolar? Isso aqui com certeza, né? Com certeza, isso é verdade, né? Quando a criança não consegue enxergar e ter dificuldade para ver o livro ou qualquer outra coisa, o rendimento dela da escola vai baixar, né? E ela pode sofrer, né, alguma coisa por parte dos próprios alunos que conseguem acompanhar a professora e aquela criança não consegue acompanhar? Pode ter alguma consequência, né? Os alunos podem praticar o bullying, por exemplo? Pode, claro, né? As crianças, elas são muito verdadeiras e no concreto, né? Então, se acontece isso, algumas crianças podem sofrer algum tipo de brincadeira, até bullying mesmo, em relação ao fato de não conseguir tirar notas boas ou se destacar, não conseguir ler, né? E tem que ter a acessibilidade do professor também, é muito importante, mais uma vez, né? Em identificar o comportamento dos outros alunos, porque se ele percebe que uma criança ali daquela turma tem uma certa dificuldade, que pode ser um problema na visão ou não, esse professor precisa ficar atento para evitar que esses episódios aconteçam. Fundamental, né? O olhar do professor pela cada criança é fundamental, porque cada criança tem um tipo de personalidade, cada criança age de um jeito a determinados estímulos. Próxima tela, vamos conferir juntos se é verdade ou se é um mito. Para corrigir a visão das crianças, óculos são melhores do que lentes de contato? Mito ou verdade? Aqui no nosso meio, talvez por uma questão cultural, a gente tende a passar óculos. Hoje a maioria das óticas já trabalham com segmento infantil, já tem óculos desenvolvidos com armações, com materiais confortáveis para a criança, de modo que ela não se corte. As lentes também são super
adequadas para todas as idades. Mas, porém, a gente observa em congressos, às vezes, em outras áreas, já se prescrevendo lentes de contato cada vez mais cedo para a criança. Principalmente se há uma diferença de grau, em que a lente não fique mostrando tanto a diferença, um lado muito mais grosso do que o outro, óculos pesado, às vezes machucando, a criança não quer usar, tira. Então, aqui no nosso meio, eu confesso que a gente prescreve pouco. Antes, não prescreve tanto, antes dos 7, 8 anos, 9 anos, quando a criança já tem habilidade para tirar e colocar, e tem habilidade principalmente com higiene, porque a gente sabe que as lentes contaminadas podem trazer sérios danos à córnea. Mas já vi congressos mundiais, ou inclusive em São Paulo, no Rio, o pessoal às vezes já tem esse acesso mais perto, talvez o acesso a serviços mais fáceis mais perto de casa e com pessoas treinadas de todas as áreas que ensinam e tiram e botam aquela independência da criança cada vez mais cedo. Próxima tela, vamos conferir juntos. É verdade ou é um mito? O lacrimejamento constante, fotofobia, dor de cabeça frequente podem ser sintomas das doenças da visão? As crianças também têm esses sintomas, mito ou verdade? Sim, claro, a gente tem que excluir as causas alérgicas, que confundem muito com coceira, lacrimejamento, irritação. Às vezes a criança simplesmente recentemente pintou a casa, fez uma faxina, tem um cachorrinho em casa, muita manta, muita coxa. Então a gente tem que ver a parte doméstica como é que é isso. Porque confunde muito com alergias. Criança já atópica, que coça o nariz. Excluindo alergias, excluindo enxaqueca, excluindo sinusite também, que pode dar dor de cabeça. Horário de sono, essas coisas dos eletrônicos, a gente está notando que as crianças hoje estão dormindo mais tarde. A geração de hoje dorme mais tarde do que a passada, por conta dos estímulos, né, eletrônicos, a luz influencia. Então, excluindo essas outras causas acessórias, é fundamental a gente pesquisar se podem ser doenças da visão, sim. A gente falou dos pais que acreditam, né, que aquele problema que a criança está apresentando é preguiça de estudar. Às vezes eles dão o próprio exemplo, que agiam assim também na infância. Tem outros que falam que se trata de manha, né? A criança está manhosa, não quer acompanhar, né, o rendimento da turma. Aí como é que a gente orienta esse papai e essa mamãe que acredita que é ou manha ou que é preguiça? Vamos reforçar esse recado para quem está em casa? Não é manha, tem um problema ali por trás e precisa ser estudado. Pode ser um problema de visão ou não, mais uma vez a gente destaca isso. A primeira coisa que tem que ser feita é levar uma criança a um médico, pediatra. E aí o pediatra ele vai passar alguns exames, porque além da visão, pode ser um problema de anemia, pode ser algum problema orgânico de ordem fisiológica que podem estar causando isso na criança. Depois que isso é descartado, aí vai se investigar uma causa mais emocional, né? Uma causa mais psicológica, algum transtorno, alguma coisa que esteja acontecendo. Mas é fundamental a ida ao pediatra. Ok, já temos várias pessoas participando aqui através do nosso WhatsApp, 99209-4819. Você também já pode participar aqui com a gente mandando sua pergunta. Vamos repassar a primeira dúvida que chegou através do WhatsApp. A dúvida da Daniele, ela diz o seguinte, mora no bairro da Macaxeira, ela diz que tem um filho de 4 anos e gostaria de saber quais as chances, né, do meu filho ter astigmatismo, sabendo que meu esposo e ela disse também que tem. Os dois têm astigmatismo, a criança tem 4 anos. Ela disse que usa óculos desde os 5 anos de idade e também tem miopia. As chances desse filho de 4 anos ter o astigmatismo são grandes as chances? O fator genético é bem importante, eu não diria em números, mas o pai e a mãe apresentando é um fato que o filho pode apresentar. E muitas vezes o astigmatismo tem uns sintomas muito variados, tanto esses que a gente citou, lacrimejamento, pisca-pisca, um desconforto, fotofobia. Pode não ser, pode ser sensibilidade mesmo dos meios ópticos, mas é fundamental a gente fazer um exame completo, porque é bem fácil realmente ele herdar o astigmatismo e precisar do óculos cedo. Temos aqui outra dúvida, Guilherme, que mora em Piedade, ele disse que tem um deslocamento da mácula e foi dito a ele que não existe tratamento para isso, é verdade? Foge um pouquinho do assunto, né, da oftalmologia pediátrica. Dá pra gente ajudar o Guilherme, doutora? Ele falou a idade, não? Não falou a idade. Guilherme mora em Piedade e não falou. Só esse deslocamento da mácula. Tem tratamento ou não? Existem 2 problemas distintos pensando em mácula. A mácula, a gente vai mostrar, se tiver oportunidade, uma imagem depois, que é um ponto fundamental na retina, onde captam as imagens, onde concentra toda a focalização da imagem. Então, aliado ao nervo óptico, é um ponto fundamental para ter uma visão normal. Existem degenerações de mácula relacionadas à idade, que é uma coisa que a gente está estudando muito isso com o aumento da expectativa de vida
A gente chama DMRI, uma degeneração relacionada à idade. Que isso, infelizmente, a gente hoje tem como evitar, tem como adiar esse processo, mas acontece e não tem ainda tratamento para isso. Na criança, essas degenerações de mácula não seria nem degeneração, é uma distrofia, uma falta de desenvolvimento por conta de infecções congênitas, às vezes um pré-natal não adequado, a mãe teve um contato com toxoplasmose, com sífilis, com rubéola congênita, falta de vacinação, e hoje eu não podia deixar de falar em Zika vírus, que é uma coisa que a gente está vendo todo dia aí na televisão. Então, esses tipos de vírus, bactérias, alguns tipos de germes, de uma maneira geral, tem uma atração muito grande pela mácula. E aí, deixando aquele tipo de lesão lá, muitas são irreversíveis. Vou pedir licença mais uma vez aqui às convidadas. Você que está em casa, ainda tem dúvidas sobre o assunto, quer participar aqui do nosso programa, deixar sua pergunta ou depoimento, manda pra gente, 99209-4819 é o nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho voltamos, né, e vamos trazer a sua pergunta e vamos respondê-la ao vivo. Vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje estamos aprendendo um pouco mais sobre os problemas na visão que interferem no rendimento escolar das crianças. E o erro refrativo, por exemplo, que compromete a capacidade visual, está presente em 8% das crianças menores de 4 anos de idade, em 22% das crianças com até 9 anos. E quando os erros refrativos eles têm, né, um grau alto, não são corrigidos, o mundo da criança ele passa a ser limitado, seu rendimento escolar prejudicado e muitas vezes surgem queixas de dor de cabeça e dispersão. Há repercussões também no comportamento da criança. A miopia, por exemplo, quando a criança tem a miopia e não é tratada, ela pode estar associada a uma personalidade introvertida. No caso da hipermetropia e o astigmatismo também, podem levar à cefaleia, que é a dor de cabeça, a dispersão e também a pouca disposição para a leitura. Então, muita atenção, papai e mamãe, para você ficar atento a esse problema que sua criança apresenta, porque pode influenciar sim no comportamento dela. No caso da miopia que a gente falou, a criança fica um pouco mais introspectiva, né? Ela não consegue se comunicar, ela começa a guardar, né, sentimentos e isso pode atrapalhá-la. Claro, né? Depende da criança, da personalidade de cada uma. Algumas tendem a se isolar, ficar mais quieta, não querer participar das brincadeiras por achar que não consegue. Outras ficam mais agressivas, mais irritadiças, né? E frustradas com o fato. E a gente falou muito, né, sobre astigmatismo, hipermetropia, miopia. Então, além de falar, vamos mostrar agora algumas imagens para ajudar a sua compreensão sobre o assunto. Temos exemplos aqui de um olho saudável, um olho que tem suas estruturas aqui. Para você que não costuma ver, né, a gente não vê a parte interna do olho, mas a gente aprende numa aula de anatomia, seria isso, né, doutora Alessandra? Isso. Aqui é o olho normal, com todas as partes certas, tem a retina, tem o humor também, né, o olho tem humor, músculo ciliar, íris, córnea, aqui tem toda a estrutura comum, né, e normal, né, doutora? Não tem nada fora do normal aqui não, tá saudável. A gente olhando por fora, olhando no rosto da pessoa, pensa que o globo ocular é aquela bolinha simples com uma estrutura única, mas a gente vê que a pupila é como se fosse uma entrada, um portal, e lá dentro tem várias estruturas, uma na frente da outra, se complementam. Para a visão ser perfeita, todas têm que estar na sua posição e transparência perfeita. Então, a córnea, a gente está vendo ali, seria a parte mais anterior, mais para fora, mais externa, mais saliente. Essa parte daqui, né, doutora? Isso, como se fosse o vidro de um relógio, tem que ser totalmente transparente. E ela está num plano mais à frente, mais à frente e anterior ao cristalino, que é a lente, que é essa partezinha cinza aí. O cristalino, imagine uma lente, essa lente tipo lupa ou uma lente de exame, tem que ser toda transparente. Ela tem um formato meio cônico dessa forma, que se movimenta. Ela fica mais abaulada, mais esticada, mais deslocada, de acordo com o músculo ciliar, que é aquela partezinha estriada ali. Então, quando a gente foca um objeto de longe ou de perto, ou durante a claridade, sai no sol, não sai, tanto a íris, que é a parte colorida do olho da gente, como os músculos, ele meio que contrai ou solta o movimento do cristalino, que é o que dá o foco. Então, a córnea, junto com o cristalino, dá o foco, deve ser exatamente na retina, que é essa parte amarela principal, que se comunica diretamente com o nervo óptico, que seria aí atrás, e diretamente com o cérebro. Então, está tudo interligado, são as vias ópticas. Então, a íris, ou o cristalino e a córnea, tem que fazer esse trabalho em conjunto, para jogar a imagem na retina.
O humor aquoso seria um líquido que preenche esse segmento anterior do olho. E o humor vítreo já é mais de forma gelatinosa, imagine preenchendo o globo ocular naquela parte de trás, posterior do olho. E quando acontece, né? Aqui o olho está saudável, mas quando acontece o astigmatismo, afeta a lente, fica irregular, doutora? Isso. Seria essa parte aqui do olho? Tem imagem mais da miopia ou hipermetropia? Podia passar o próximo? Temos outra imagem sim para a gente mostrar para quem está em casa. Vamos à próxima tela? Vamos conferir? Seria mais fácil a gente falar o astigmatismo. Essa aqui é o exemplo do astigmatismo, doutora. Mais ou menos como a gente enxerga. A outra, vamos à próxima. Porque o astigmatismo é como se fosse... Isso, Essa ali, aqui a é visão normal, olha lá, A confluência normal, dos raios, vamos ver. totalmente na retina, aquela parte de trás. Vem para cá, né, doutora? Para essa parte do fundo A hipermetropia, que é essa imagem logo ao lado, seria como se a imagem passasse direto da retina. A imagem se foca num ponto posterior à retina. Então tem muito a ver com o olhinho pequeno. A gente observa muito nas crianças de forma normal, a gente chama fisiológica. É normal até a criança ter um determinado grau de hipermetropia, porque o olhinho é curto, é pequeno. Depois que esse olho crescer, a imagem chega na retina. Então nem sempre precisa prescrever lentes para corrigir isso. A miopia já seria essa imagem se formar antes da retina. Pouco antes, então tem a ver com o olho alongado, com o olho crescido, então aumenta durante o crescimento do olho. Então a imagem se forma antes, a gente teria que usar lentes para jogar essa imagem na retina. Já o astigmatismo, que você mostrou primeiro, seria um mix, um componente, tem componente das duas coisas. Então, tanto o astigmatismo ali, ela pode ser por alteração da lente irregular, ali ó, uma alteração no cristalino, mas também por alteração na córnea. A córnea é mais abaulada, existem doenças que a gente chama de ceratocone. A córnea, em vez de ser toda abaulada, ela é de forma cônica, projetada para frente. Então, a alteração na estrutura da córnea e da lente daria focos de forma diferente, não só na retina. Pode ter 2 focos antes, como a miopia, 2 focos atrás, como a hipermetropia, e um foco antes e outro depois. Seria como se fosse mistura dos 2 componentes. E aí a imagem é borrada dessa forma, né, doutora? Isso. Tanto a pessoa pode embaçado, borrado, sombreado. Às também. vezes uma letra com contorno irregular, sensibilidade mais à luz, os faróis do carro, do incomoda. lado direito aqui, ó, tranquilo, né, a visão. Isso. Você vê limpa. Pode ter componentes de visão né? nítida, pode ter componente de visão borrada, tanto perto como longe. É como se fosse uma mistura das dos 2 outros componentes. E a pessoa tem uma capacidade de se adequar melhor ao astigmatismo até determinado grau, claro. É como se o olho conseguisse trazer esse jogo de focos para a retina de forma mais fácil, até determinada idade. Mesmo se adequando, né, doutora? Pode prejudicar ali no dia a dia? Pode. Os sintomas de fotofobia, lacrimejamento, piscar, cefaleia, dor de cabeça, às vezes é insuportável. Então a gente precisa prescrever óculos, às vezes, mais cedo do que a gente imaginava. E quando a criança, ela meio que se adapta, né, a essa realidade daqui, ela não consegue falar, então o pai também negligenciou essa ida ao oftalmologista, né, ela vai perder muita coisa. De aprender, de absorver, de interagir, porque vai ter uma limitação nessa visão. Vai, e assim, a visão precisa ser estimulada desde pequena, né? Então, a partir do momento que eu perdi esse tempo de estímulo, até quando eu começo a ver direito, eu já perdi muita coisa, eu já perdi muito estímulo para ter uma relação com a visão, né? E eu posso voltar atrás e conseguir recuperar aquele tempo que eu perdi enxergando dessa forma, no caso de aprender novos conteúdos, de meio que revisar o que já foi passado? É possível fazer isso? Claro. E acontece assim na prática? O ideal é que a pessoa, né, tente rever o que perdeu. Quanto estímulos diferentes, melhor, né? Tanto estímulo para longe, de fora, não ficar o tempo todo no computador ou em tablet jogando no eletrônico, né? Eu acho que a doutora Alessandra pode falar muito melhor a questão de não só perto, mas fora, vários tipos de estímulo, não é isso? Exato, estímulos de movimento, atividades de grupo, esportes, é fundamental para o desenvolvimento da criança. E às vezes a criança que só vê de perto tende a querer atividade só mais para perto, de leitura, de tablet. Hoje tem uma gama de ofertas, né, desses estímulos de perto, e a criança tende a não gostar de atividades em grupo, não querer sair final de semana, e atividades de esportes em grupo. Então a gente precisa estimular exatamente essas formas variadas, e o limite para a gente conseguir o desenvolvimento normal da visão é até os 7 anos. Depois disso, a criança fica com uma certa deficiência, que a gente chama de ambliopia. Então, antes disso, já foi estudado algumas drogas, alguns medicamentos, alguns tratamentos, meio que a gente adiar essa forma. Mas não funcionou. A gente vê que as respostas depois eram reversíveis, voltava o problema tudo de novo. Então, não há como a gente adiar isso. Como em todas as áreas do corpo, existe um limite para a medicina atuar, né?
Vamos a mais imagens aqui para a gente compreender melhor o assunto. Tem essa aqui, da pessoa com hipermetropia, né, doutora? Enxerga daquela forma. Vamos à próxima. Essa aqui a gente explicou, né? Hipermetropia, o foco a imagem, passa o foco direto. é lá no final, né? Geralmente a visão é mais borrada para perto. Olha, essa imagem está perfeita. De perto ela não consegue ver, e lá longe a imagem é nítida. Totalmente então, nítida, mas para leitura de perto... Geralmente a criança consegue ter uma capacidade de adaptação dessa hipermetropia. Existe uma continha, existe uma matemática, existe um limite que a gente sabe que aquela criança consegue se adequar à hipermetropia e não precisa de lentes corretoras, a não ser que apresente outros sinais associados, como estrábico, o olhinho ficando torto, algumas posições, não, opa, esse grau está acima do limite. Mas o adulto, a partir dos 37, 38, começa a hipermetropia voltar, aquela que estava guardadinha, começa a voltar e é fato que a pessoa perto dos 40 anos não consegue mais esse foco de perto. Começa a afastar as coisas, objetos, exatamente. Né, para fazer leitura. O foco normal de 30 centímetros começa a ficar desconfortável e não tem mais como se adequar. Antes o olhinho está em crescimento ainda e o cristalino e a córnea juntos conseguem dar aquele foco para a retina. Depois de uma certa idade, não, já passou o crescimento e precisa de lentes realmente para ver para perto. Só lentes ou cirurgia também pode corrigir esse problema da hipermetropia? Hoje em dia a cirurgia para troca do cristalino, que é a cirurgia da catarata, que a gente sabe que depois de um certo tempo também de envelhecimento, o cristalino vai ficando embaçado. Não só a lente não fica tão transparente, ela fica como um vidro fosco, começa a ficar amarelado, começa a ficar turvo e as imagens ficam borradas, escuras. Então, já existe cirurgia hoje, muita definição, com muita tecnologia, que se faz com uma técnica muito adequada e com muito sucesso, que é a retirada desse cristalino e o implante de uma lente artificial que substitui aquele cristalino. Então, essas lentes, sim, são multifocais, como os óculos que corrigem para longe e para perto. A maioria dos casos se adequam a essa lente multifocais. Mas as cirurgias a laser, não. Aquelas feitas só para miopia no jovem, tende a, quando chegar a 40 anos, precisar de óculos para perto. Ok, vamos entender agora o processo da miopia, né? Temos aqui uma imagem para ilustrar, no caso a formação, né, da imagem, como a senhora bem explicou, né, doutora Alessandra, ela é antes? Exato, bem olha antes. só. Então, se você observar, às vezes a Aqui é estrutura a do visão globo normal, ocular... né, como onde deveria ser formada. Exatamente, era para jogar as imagens, confluírem pra cá, todas as fundo imagens do naquele olho, pontinho né? lá da mácula que a gente conversou. A miopia, ou essas duas estruturas, a córnea e o cristalino, tem um poder de concentração muito grande e as duas confluindo termina focando a imagem antes de chegar na retina, ou o globo ocular é de tamanho axial maior. Nem sempre aquele globo é grande, mas às vezes sim, tanto que está associado ao crescimento da pessoa. Quando a pessoa cresce, o globo ocular cresce e esses trabalhos mostrados na Ásia associaram também ao globo ocular grande. Então termina a imagem não chegando lá naquele limite. E assim como a hipermetropia e o astigmatismo conseguem ter esse poder de foco, as pessoas conseguem muitas vezes se adaptar e conseguir conviver com isso, a miopia não. A pessoa não consegue de maneira nenhuma, as estruturas do olhinho não conseguem jogar aquela imagem na retina. Então precisa de lentes corretoras, de óculos, até graus pequenos a criança não consegue se adaptar. A gente tem outra imagem aqui, né, para mostrar mais ou menos como é que a pessoa com miopia ela enxerga. Sem os óculos, você confere aqui, né, esse campo de visão totalmente embaçado, né, doutora? Isso, fantástico também essa imagem. Olha lá atrás, todo com borrado, os quando bota a óculos, lente, né? forma a imagem nítida. A nitidez. Então, dessa forma aqui, é que a criança ela vai passar a enxergar o mundo, a aprender o conteúdo da escola, a interagir com os seus semelhantes, né, Alessandra? Isso é muito importante, essa correção o quanto antes, para que essa criança ela não venha a sofrer e nem meio que mudar o comportamento, né, Cristiana? É fundamental para a autoestima, né? Para ter uma visão, para aproveitar as brincadeiras, para correr, né? Para viver, né? Essa parte da infância que é tão importante e estruturante da personalidade, né? Em relação à autoestima, para explicar para quem está em casa mais ou menos, né? O que seria essa autoestima? Por que é importante que a criança ela tenha autoestima? A autoestima é uma visão que ela tem dela, né? que a gente tem da gente, né? As nossas possibilidades, né? O que é que a gente pode, no que é que a gente é bom, no que é que a gente é ruim e não tem problema nisso, saber nossas falhas, saber que a gente vai errar, mas que isso não tem problema. Então, uma autoestima boa é a pessoa que tem isso bem claro, bem definido, né? E a criança, ela ainda é muito pequena, então ela ainda está construindo isso. Já a baixa autoestima, a criança acha que não tem, a criança ou o adulto, que não tem capacidade para algumas coisas. E aí, às vezes, nem tenta, ou então tenta se isolar, a ficar mais quieto, não vai atrás. Outras pessoas ficam mais brabas, agressivas. E
Em relação ao assunto, ele pode ser tratado na escola e de que forma na sala de aula poderia se tratar da autoestima para ajudar a todos? Através de conversas, através de brincadeiras, né? A criança gosta muito de brincadeira, então dinâmicas na escola, falando sobre o assunto, trabalhando as emoções, isso é muito importante. Ok. Temos aqui mais participações, 992094819 é o nosso WhatsApp, tem muita gente interagindo, mandando perguntas e vamos repassar aqui algumas das dúvidas. Tem a Raquel, que mora no Vasco da Gama, ela diz que está acompanhando e gostando das explicações, a gente agradece aqui a Raquel. A filha dela tem 5 anos, a pediatra encaminhou para um oftalmologista devido a umas manchas pretas na parte branca do olho, como se fossem sinais. Eles estão aparecendo e ela diz que quando ela está assistindo televisão é bem perceptível, né? É normal esses sinais aparecerem? A gente poderia considerar normais os sinais, doutora? Para dar, né, uma explicação mais precisa, seria necessário examiná-la, né, verificar que mancha preta é essa. Existem sinais comuns que a gente chama de melanose conjuntival. A conjuntiva é uma membranazinha que é para ser transparente, que cobre a esclera, a parte externa branca do olho. Existem pessoas que têm uns sinaizinhos mesmo, marrom acinzentados. Pode ser única, pode ser variados, pode ser numa área única ou ao redor do globo. Muitas vezes são benignas. Trata-se de pigmentação do olho, dependendo do olhinho mais escuro, às vezes a pele, o tom de pele morena, às vezes o olhinho muito escuro predomina essas pigmentações, mas precisa realmente de um exame mais propício, mais adequado, porque às vezes pode crescer, pode mudar o tamanho, mudar a pigmentação, e aí precisa de uns exames mais específicos. Outra participação, Milka Nascimento, ela que mora no Jordão. Milka quer saber o seguinte: tem uma filha de 7 anos e uma de 3 anos. Gostaria de saber em relação ao estrabismo. Quantas cirurgias são necessárias para uma correção definitiva? A filha tem 7 anos de idade e há 3 anos ela fez uma cirurgia. O que é que a gente poderia explicar para ela? Depende de cada caso, o grau desse estrabismo é que vai determinar quantas cirurgias serão necessárias para corrigir, né, esse problema? O estrabismo, a gente entende que o estrabismo é o desalinhamento dos olhos. Em vez das pupilas ficarem totalmente retas, eles podem convergir, os olhinhos deslocarem para dentro, que a gente chama de estrabismo convergente, ou estrabismo divergente, que as pupilas estão viradas para fora. Muitos desses tipos de estrabismo estão associados a grau de óculos. Às vezes é até um sinal que os pais podem observar, as professoras, que aquele olhinho está desalinhado, está às vezes entrando, está saindo. Pode ser fixo ou pode ser variável, às vezes aparece, às vezes não. Então, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem diagnosticado isso cedo e a gente tem visto poucos adultos estrábicos. A gente vê mais óculos de crianças de óculos e adultos estrábicos. Então, as cirurgias estão sendo cada vez menores, a não ser quando existe uma malformação na musculatura extraocular. Porque os alinhamentos dos olhos, além do trabalho, do foco da imagem, também tem a posição dos músculos extraoculares, que puxam o globo ocular. Então, às vezes a pessoa tem a visão perfeita, não tem nenhum erro refrativo, não precisa de óculos, mas os músculos são mais fortes e puxam o globo ocular. Aí sim é indicação cirúrgica. A gente pode enfraquecer os músculos fortes e fortalecer os músculos fracos. A grande maioria sai muito bem. Eu diria que mais do que 80% é feito com sucesso, porque existe um cálculozinho que a gente conta milimetricamente quanto pode mexer naquele músculo, quanto posso reduzir nesse, quanto posso aumentar nesse. Claro que a criança é muito variável, uns crescem mais rápido, então às vezes acontece calcular para 3 milímetros, para 4 milímetros, no outro ano o olho cresceu além da conta e aquele estrabismo ficou um resíduo. Então pode operar quantas vezes for, não tem limite. Temos outra participação, a pessoa não quis se identificar, mas diz o seguinte: o filho dela, ela tem notado de um tempo para cá, né, que o filho está tendo uma certa resistência a ir para a escola. Ela queria saber, né, de que forma ela pode ajudar esse filho. Será que ele está sofrendo algum bullying na escola, por exemplo? É importante que a mãe vá na escola, né, converse com os professores, com a coordenação, para saber, para investigar o que é que está acontecendo, porque pode ser da ordem, né, ou da visão ou algum problema que é normal. As crianças a escola é um processo de socialização. É o primeiro lugar que ela começa a socializar. Então é importante essa mãe saber o que é que está acontecendo e fortalecer a criança, né, ajudá-la a enfrentar o que está acontecendo. O bom é que ela já tem um sinal, né, de que algo está fora do controle, algo está errado, porque a criança gostava de ir à escola, agora tem uma certa resistência, então é buscar agora ajuda, né? Isso, com certeza. Vou pedir licença às convidadas, porque eu tenho uma excelente notícia para você que mora na cidade do Paulista e em toda a região ali da cidade do Paulista, é que a Lady Eva Moda Evangélica chegou no município do Paulista e está com muitas novidades. Você precisa conhecer
a 4ª loja Lady Eva em Pernambuco. Ela fica na Rua Braz Marques de Pinho Seabra, número 702, é a antiga Rua das Mangueiras, ali bem no centro da cidade do Paulista. Na Lady Eva você encontra a maior variedade de roupas para a mulher que gosta de se vestir bem. Tem também lindos ternos em mais de 30 cores para você variar o seu guarda-roupa. Venha agora mesmo conhecer o melhor atendimento do Brasil. As roupas da Lady Eva são voltadas para você que tem bom gosto. A Lady Eva sabe como você se veste. Lady Eva Moda Evangélica agora no município do Paulista. E você quer ter outras informações sobre a loja? Liga para o 3371 4948, 3371 4948. Lady Eva Moda Evangélica, e com esse recado vamos a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Preste muita atenção e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção aqui às oportunidades. Temos uma vaga para agente de pátio, uma oportunidade, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$1.000 é o salário, uma vaga para agente de pátio. Vamos à próxima oportunidade de emprego, 3 vagas para auxiliar de limpeza, 3 oportunidades, exigência, que você tenha ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$1.006 é o salário, 3 vagas para auxiliar de limpeza. Vamos conferir juntos mais oportunidades. Agora tem 2 vagas para empacotador à mão. 2 vagas, ensino médio completo é a exigência, ensino médio completo, experiência não exigida, R$1.061 é o salário, 2 vagas para empacotador à mão. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, o telefone para contato, pega aí o papel e a caneta, anote o número, é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação, boa sorte! Vamos seguir aqui com o nosso programa, vamos responder a sua dúvida. Você, telespectador que ligou para a gente ou que mandou uma mensagem no WhatsApp, preste atenção que a gente vai responder a sua dúvida agora. Jair Albertin, do Jordão Alto, ligou para a gente e perguntou o seguinte: o excesso de açúcar interfere na visão? E ele tem outra pergunta: a alimentação rica em doces compromete também o rendimento escolar das crianças? 2 dúvidas. O açúcar vai interferir na nossa visão ou não? Na visão das crianças também, doutora? O açúcar a gente sabe que é um dos grandes vilões, né? Hoje em dia, quem procura nutricionistas e alimentação saudável sabe que o açúcar é o primeiro a ser cortado. Ele não traz quase benefício nenhum ao organismo, a não ser dar um saborzinho de prazer nos alimentos e engordar. Então, quem tem tendência à intolerância à glicose, tendência a diabetes, realmente não deve nem chegar perto, e a gente sabe que existem retinopatias, doenças da retina associadas à diabetes. Então, tanto os pacientes diabéticos com intolerância à glicose têm essa tendência a desenvolver alterações próprias da retina, com tortuosidade vascular, produção de exudatos no interior do olho, naqueles líquidos todos, que podem se depositar por trás da retina e causar descolamento da retina. Então, os pacientes diabéticos não, e os que não são diabéticos, mas têm tendência, devem simplesmente se afastar de açúcar, para futuramente não ter um depósito de açúcar inadequado. Ok, vamos a mais perguntas agora através do nosso WhatsApp, 99209-4819 é o nosso WhatsApp. A pergunta agora é da Adriana, que mora na cidade de Carpina. Ela diz que o filho sente uma dor de cabeça constante e muito enjoo. Ele usava óculos, mas passou quase 2 anos sem usá-lo. Esse ano, no mês de julho, ele fez um novo exame e vai continuar a usar óculos, mas continua sentindo muita dor de cabeça e essa dor se concentra na testa, entre os olhos. O que é que poderia ser isso? O menino tem 10 anos de idade. Enjoo, doutora,
é um sinal, né, de que pode ter um problema, né, ocular, pode ser um enjoo por conta desse problema ou não tem nenhuma relação? A dor de cabeça é um sintoma muito associado a sintomas visuais, problemas visuais. Já o enjoo, não. Eu diria que a dor de cabeça mais enjoo, ela deveria procurar também, além do oftalmologista, um neurologista, que pode ser enxaqueca. Enxaqueca, pouca gente sabe, mas é uma alteração vascular do cérebro. Assusta o nome neurologista, mas às vezes é só tomar um analgésico adequado para aquilo. Claro que problemas como o astigmatismo, como a gente viu que existem focos variados em várias posições do olho, podem também dar uma sensação de que não está conseguindo ler, que aquele texto grande está longo, está inadequado, não está conseguindo entender, e a criança interpreta isso como um mal-estar. Mas enjoo, náusea, vontade de vomitar não é muito associada à visão, não. Próxima pergunta, vamos ver de quem é a próxima dúvida. A pessoa não se identificou, mas disse que levou o neto de 9 anos ao profissional especializado, passou óculos para perto. Mas ele continua a ter dor de cabeça na região da testa também. Quando ele lê as letras, ele diz que as letras se misturam, as letras às vezes somem. O que é que pode ser isso? Essa queixa de baixa visão para perto, a gente precisa diferenciar se é hipermetropia ou se é astigmatismo. A hipermetropia, dependendo do grau, como a gente conversou, a criança consegue se adaptar, consegue conviver, a gente chama acomodar, até determinado grau para certa idade. Chega um certo ponto que não, a criança não consegue conviver e começa a ter dificuldade para a leitura, assim como o astigmatismo. Então, a dor de cabeça associada mais a problema visual dá mais no final do dia, um dia cansativo, que leu muito, que assistiu televisão, dormiu pouco. Então, é mais no final do dia, se localiza assim mesmo, na frente dos olhos, entre os olhos, de forma pulsátil, às vezes dá vontade de dormir, fotofobia incomoda. Então, a gente precisa esclarecer realmente se essa dor de cabeça é associada aos óculos, está os óculos adequados. Não só a prescrição, como a montagem. É fundamental as óticas também trabalharem em parceria com os médicos na montagem correta. As lentes, às vezes, fora do eixo. A montagem inadequada das pupilas, da alteração do centro visual pode dar dor de cabeça também. Tem uma pergunta aqui interessante, a pessoa não se identificou, mas disse que a filha está usando óculos e está tendo uma certa dificuldade de aceitar aquela nova imagem, né? De que forma a gente poderia orientar essa mamãe e essa criança, né, que passou agora a utilizar aquele óculos para ter uma aceitação da própria imagem? É uma novidade, né? É uma mudança. Crianças às vezes tendem a resistir ao uso do óculos, né? Mas de repente já existem alguns óculos que são próprios para criança, várias cores, né? É estimular a autoestima, né? A ver um óculos diferente, ela escolher o óculos que ela gosta mais, né? Isso é importante para ela se adequar e se adaptar direitinho. Próxima pergunta chegou através do telefone. Foram duas dúvidas, né, da Damásia Cabral de Olinda e também do Natanael Antônio, também de Olinda. Os dois ligaram e fizeram as seguintes perguntas. Gostaria de saber mais sobre a retinose pigmentar. Os dois ligaram e perguntaram sobre isso. Foge um pouquinho do que a gente está conversando, Isso foge um pouco, porque a retinose pigmentar é uma doença genética, né? É determinada geneticamente, mas aparece na vida adulta. A pessoa já nasce com aquela predisposição de que a retina vai, em determinado momento, apresentar degenerações no seu epitélio pigmentar. A retina ela tem um epitélio pigmentado em tons de vermelho, tem células ali que concentram cores, e simplesmente essas células podem ficar mais escuras. E aí, geralmente, aparece da periferia para o centro. Começa de lado a apagar um pouco o campo visual lateral, a pessoa começa a esbarrar nas coisas laterais. E isso pode ser tanto rapidamente como lentamente e até atingir a visão central e a pessoa perder a visão. Essa sim pode causar baixa visão severa. Hoje a gente já tem como diagnosticar precocemente, meio com tratar, mas infelizmente não há ainda tratamento. Já foram várias tentativas, mas não há tratamento para reverter esse problema. Próxima pergunta da Sandra, que mora em Ribeirão. Ela disse que o filho dela fica constantemente com os olhos vermelhos e com muita coceira também, uma coceira constante. O que é que poderia ser isso, doutor? Ela não falou a idade do filho, mas poderia ser uma conjuntivite? E coceira e vermelhidão estão muito associadas a alergias, aquilo que a gente conversou. Primeira coisa é observar o quarto, tem muito tapete, cortina, almofada, muito bichinho de pelúcia, cachorrinho na casa, animais com pelo, tem que ter esse cuidado, não entrar no quarto da criança, pegar, mas a criança, infelizmente, a gente não tem como evitar de pegar no chão, pegar na areia, às vezes no parquinho da escola, nas plantas e passa a mão nos olhos. Tem gente mais sensível a qualquer contato com o corpo estranho, coçar os olhos, então pode ser alergia, mas associada à vermelhidão e a piscar e a lacrimejamento pode ser também algum erro refrativo, que a criança está com dificuldade daquele foco e não sabe dizer que está vendo borrado, que está vendo fora de foco. Próxima pergunta, a filha tem 4 anos de idade, tem estrabismo e às vezes a menina fala que enxerga duplo.
Mesmo com os óculos, ela tem essa queixa e o oftalmologista só passou também um tampão. Para a família parece que não está surtindo muito efeito esse tampão. Já tem 1 ano e meio e a criança sente ainda uma leve dor no ouvido e uma dor assim, nos olhos, às vezes, né, constante. O que é que a gente poderia dizer para essa família? A visão dupla pode ser associada ao estrabismo, apesar de que aparece mais no estrabismo adquirido tardiamente. Então, depois de um trauma craniano, um acidente, alguma doença que desalinhou ali o foco, muitas vezes em adultos, associada a problemas neurológicos, pode causar visão dupla. Mas a criança, assim como na forma de desenvolvimento do estrabismo, se for de forma mais tardia, não for do nascimento, ela pode sim se queixar dessa visão dupla. A primeira coisa é ver se tem algum óculos que possa corrigir, como a gente viu que alguns tipos de hipermetropia podem causar desvios para dentro, e miopias e astigmatismo podem causar desvio para fora. Se continua isso, e continua baixa visão, continua visão dupla, o próximo passo é a gente lançar a mão é o tampão. É uma coisa desagradável, muitas crianças não querem usar, a maioria não quer usar, joga fora. Às vezes esse diálogo difícil com os pais, porque a maioria deles é com adesivo colando na pele. E ao contrário do que muita gente pensa, o tampão não tem o poder de puxar os olhos para um lugar. Às vezes a gente até se ilude de que na hora que está botando está melhorando, porque um olho está escondido e o outro está focando em frente. Sempre um olho que está escondido está focando em frente, mas o olho que está escondido está na sua posição deslocada, ou para dentro ou para fora. Então, quando eu retiro o tampão, o problema está ali. A função do tampão é esconder o olho melhor e deixar o olhinho preguiçoso ter os mesmos estímulos, como a gente conversou no começo. Se houver uma diferença de visão ou de posição, aquele olho deslocado não vai ter o mesmo estímulo do outro olho alinhado. Então, a gente esconde um pouquinho, dá um descanso àquele olho para o outro com problema estimular. Não vai trazer para o lugar a visão só o tampão, não. E essa ansiedade pode não só atrapalhar os pais, né, que querem ver esse resultado o quanto mais cedo, né, mas pode passar também essa ansiedade para a criança e a criança vir a sofrer as consequências da ansiedade? É muito importante nessa hora como os pais vão agir, né? Se o pai ou a mãe fica mais ansioso, fica muito preocupado, com certeza passa para a criança. E aí a criança também fica ansiosa, a criança começa a agir de forma diferente, não dormir bem, ou comer mais ou não comer menos. O fundamental é que os pais estejam calmos, tranquilos e seguros. Eu sei que é difícil, né? A gente se preocupa, filho, é o filho da gente. Mas o que eles vão passar para o filho, essa segurança depende deles. Próxima pergunta chegou por telefone. Andresa Leite, de Camaragibe, diz que o filho de 4 anos está apresentando problemas na visão. A professora disse que ele tem dificuldade em realizar algumas tarefas. Qual a orientação? A primeira coisa é procurar o profissional especializado, né? Hoje a maioria das clínicas tem equipamentos disponíveis para diversas faixas etárias, independente da informação da criança, mas é fundamental o profissional com a formação adequada para lidar com criança, que não é fácil. Hoje a gente está vendo a dificuldade nos serviços aí, quando mistura criança com adulto, serviços grandes, com muitos médicos ao mesmo tempo. A criança não se sente acolhida, não tem paciência, às vezes quando entra, não colabora com o exame. Então é fundamental a gente ter um ambiente adequado para a criança, o profissional saber lidar, ter um ambiente lúdico, a linguagem lúdica, brinquedinhos, que a criança ali se sinta acolhida e tanto ela colabora melhor com informações, como se não colabora, pelo menos com o toque, o contato, a aproximação do profissional, porque existem aparelhos totalmente objetivos que dá para a gente observar tudo, independente da informação. Próxima participação, Tiago França, ele pergunta o seguinte, ele diz que é muito comum, né, hoje em dia ele vê crianças tão pequenas usando óculos. Isso, né, além do mau uso do celular, do tablet e também da TV, ele quer saber se há algum outro mal que vem influenciando o uso cada vez mais precoce de óculos nas crianças. Tiago França, do Cabo. Isso, Tiago, muito boa a sua pergunta. Realmente é uma coisa que a gente tem observado cada vez mais, né? No shopping, no supermercado, na via pública, mais crianças de óculos e os problemas do adulto, poucos adultos cegos, como a gente via nas gerações dos nossos avós. Então isso deve-se ao diagnóstico precoce. Graças a Deus, a parceria das escolas com os pediatras, com profissionais em torno da criança, encaminhar mais cedo, e a gente está conseguindo diagnosticar mais cedo. Isso começou de uns anos para cá com o desenvolvimento dos hospitais, das UTIs neonatais, a gente começou a ver que os bebês, às vezes, muito pequenos, muito prematuros, partos trabalhosos, sobreviviam, mas ficavam cegos por conta, às vezes, de retinopatia da prematuridade, por conta de alguma infecção neonatal, perdia a visão. Então, surgiu esse foco, essa atenção maior às crianças, e a gente, os oftalmologistas, estamos sempre presentes em congressos pediátricos, em debates, em conversas, e essa parceria está sendo feita cada vez com mais sucesso. Para que esses problemas sejam cada vez mais minimizados, tem um exemplo também, né, de um problema que era muito comum na fase adulta, o olho cansado.
aquele olho sem lubrificação, e hoje em dia as crianças estão apresentando muito isso também, né? Isso. É por conta só do uso excessivo da tecnologia ou tem outros fatores também? Existe o olho cansado tipo presbiopia, que é a dificuldade de focar para perto, que vai aparecer em torno dos 40 anos, às vezes um pouco antes, 37, 38 e às vezes um pouco depois. Que aquilo ali a gente não tem como evitar, realmente é um cansaço mesmo daquela estrutura de foco do cristalino. Precisa de lentes, de óculos corretivos para isso. O que a gente está notando é que com a cirurgia da retirada do cristalino, implanta a lente que a pessoa fica sem óculos. A gente vê muito idoso hoje sem óculos, porque a cirurgia de catarata foi com essa lente. Agora, também o olho cansado pode ser interpretado como a síndrome do olho seco. Às vezes a criança pisca muito, cansa, passa a mãozinha, no final do dia não quer mais ler, não quer mais estudar, está cansado para aquilo. E é simplesmente porque ficou muito tempo exposto a ar-condicionado, exposto a computadores, aquela luz dos eletrônicos, aquela luz cansa também a estrutura de focalização do olho e o ressecamento da córnea. Então a gente nota que às vezes após piscar melhora, a criança fica passando a mão, piscando, e às vezes a gente tem que lançar a mão de colírios lubrificantes, coisa que há um tempo a gente só fazia nos adultos, hoje a gente está notando isso mais cedo nas crianças. Ok, vou pedir licença agora às convidadas. No começo do programa a gente fez uma pergunta que foi a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você já levou seu filho no oftalmologista este ano? 21% das pessoas que ligaram para a gente responderam que sim, que já levaram. 79% responderam que não, ou que ainda não, né? Mesmo criança não apresentando nenhum problema, é bom fazer uma visita ao oftalmologista, e a gente daqui a pouquinho fala sobre a importância dessa visita, mas estamos na reta final do programa, é o momento de abrir espaço para as considerações finais. O último recado: Cristiana Valac, ela que é neuropsicóloga, especialista em terapia cognitiva, a gente agradece a sua participação aqui no programa. O último recado, considerações finais, você pode ficar à vontade. Obrigada, eu gostei muito de estar aqui hoje e eu acho que os pais e os professores, nesse quesito em relação à aprendizagem, à visão, exercem um papel fundamental, né, na criança. A criança não consegue colocar como adulto, ela não consegue verbalizar o que ela sente, o que é que está acontecendo com ela. Então depende muito do adulto que está com ela, chegar e observar os sinais que elas dão. Né? Isso é muito importante. Mais uma vez, muito obrigado, Cristiana. Também queria agradecer a doutora Alessandra Lira, oftalmologista, especialista em oftalmologia pediátrica, também especialista em estrabismo e baixa visão. Doutora, muito obrigado. Considerações finais, fique à vontade. Waldson, eu quero agradecer o convite mais uma vez. Foi uma ótima oportunidade de a gente discutir um tema tão importante. Eu fiquei contente no início abrir o quadro já com a parte escolar, que realmente é um problema hoje, esse baixo aproveitamento escolar por conta de problemas visuais. Precisamos intensificar essas parcerias com escolas e, ao mesmo tempo, triste no final de ver que 79% da população ainda não levou. Então, eu acho fundamental botar na pauta, na agendinha do começo do ano, fazer a matrícula escolar e procurar o oftalmologista pediátrico. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em vários hospitais na cidade, mas hoje só trabalho de forma independente, no meu consultório particular. Mais uma vez, Estamos muito às obrigado. ordens. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. E não se esqueça que teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um ótimo fim de semana, um forte abraço, um excelente dia e até segunda, se Deus quiser. Até lá!